que acontece? O indivíduo, quando ele chega querendo uma situação, uma dor de perca de peso, de emagrecimento, ali dentro tem muita frustração, tem muita coisa envolvida. Tem abandono, né? O abandono próprio, o abandono de pessoas, tem situações emocionais que muitas vezes elas vêm da infância e são terríveis quando elas já estão incrustadas dentro de nós, essas situações. Porque uma coisa que eu quero deixar bem claro, no método, nós não somos terapeutas e não somos nutricionistas, né? Mas nós somos levados a fazer uma avaliação quanto profissional integrativo e olhar a pessoa numa totalidade e não olhar a pessoa como partes. Porque olhar como partes, nós nos tornamos especialistas naquela parte. E nós não somos especialistas em partes, nós somos especialistas em pessoas. E a pessoa é feita de um conteúdo total, um conteúdo todo, né? Então, quando alguém chega para fazer uma consulta comigo, a minha estratégia é o uso minha estratégia de uma rotina terapêutica usando a fitoterapia é iniciar trazendo uma terapia de chás para as pessoas. Por quê? Nosso país, um país em desenvolvimento, nós conhecemos a fitoterapia como plantas medicinais, aquelas que a gente pega lá no fundo de casa e fazemos os chás, o extrato aquoso, várias formas farmacêuticas. Então, eu uso o chá como uma estratégia para trazer uma compreensão terapêutica para o meu paciente, para ele entender que agora o nosso trabalhar já não é de uma forma sintética, de uma forma convencional, que nós vamos agora desenvolver uma terapia que seja mais voltada para a centralidade inicial da formação humana, que foi lá no Éden. A gente falou sobre coisas espirituais, né? Você estava falando da palavra. Então, assim, a gente vai voltar ao nosso ancestral, lá em Adão, né? Adão, ele vivia das coisas que saíam da terra. Não existia medicamento sintético. Os sintéticos, eles surgiram com o advento da Segunda Guerra Mundial. Então, alguém dizer para mim que a fitoterapia não funciona é pegar tudo o que aconteceu antes de 1945 e jogar para fora, né? Sim. Porque as pessoas dizem assim para mim, mas eu preciso ter fé para crer que a fitoterapia funciona? Não. Você não precisa ter fé. A fitoterapia é uma ciência aplicada em várias dores e que tem muitas situações científicas já elaboradas nos tratados médicos, a fitoterapia. Então, o que a gente faz? Eu faço uma abordagem desse paciente. Muitas vezes o paciente até fica olhando assim para mim, doutora Isa, querendo entender por que eu quero saber o que ele comia na infância. Lógico. Eu vou dar só um spoilerzinho assim do método, mas assim, a gente vai lá na epigenética da criança, sabe? O que a mãe da criança, do bebê, na sua mãe, que vai fazer um tratamento conosco, se alimentava. Porque isso é importante. E isso é uma ciência epigenética, né? A gente desenvolve o nosso relacionamento com a comida conforme o nosso ambiente, né? E dizer para mim que a comida não é bom, a comida é super prazerosa. Porque quando a gente come, a gente libera um monte de substâncias que nos trazem alegria. Como que não é gostoso? Né? Prazer, então, né? Você traz um prazer. Então, você tem que provocar na pessoa uma mudança de mentalidade.